plenário da Câmara Federal deve votar em julho a proposta de emenda à Constituição, a PEC 37. O projeto pretende tirar o poder de investigação criminal dos Ministérios Públicos Estaduais e Federal, modificando a Constituição brasileira. Na prática, se aprovada, a emenda praticamente inviabilizará o Ministério Público de conduzir investigações, ficando somente as polícias federal, civis dos estados e do Distrito Federal e do Ministério Público no âmbito penal. Eminente presidente Marcos da Costa, primeira palavra dirijo a Vossa Excelência, uma palavra de cumprimento, uma palavra de homenagem pela forma como vem conduzindo os destinos da advocacia paulista ao lado dos seus operosos diretores. Permitam-me saudar tão somente os debatedores, em que pese a importância de todos que integram esta mesa diretora de trabalhos, as minhas reverências a todos, mas citá-los todos seria algo de repetição indevida pela brevidade do tempo que disponho. Assim sendo, eu saúdo nosso querido professor Ives Gandra da Silva Martins, este símbolo, este ícone do que representa o verdadeiro advogado, a sua dedicação, o seu empenho pelas causas que dizem respeito à cidadania, é algo que todas as futuras gerações precisam ter como modelo de atuação no exercício pleno da advocacia. Receba, pois, meu querido professor Ives, mais uma vez, as minhas sinceras homenagens. Da mesma maneira, meu querido e sempre presidente, Dr. José Roberto Batorque, brilhante criminalista, corajoso criminalista, que tem pautado a sua carreira não só na defesa dos interesses da advocacia, da cidadania, mas sempre muito atento, opinando e interferindo nas questões de interesse de toda a sociedade nos momentos onde a voz competente, a voz experiente precisa ser ouvida. Mais uma vez, Sua Excelência, presidindo essa importante comissão nesta casa, tem a missão de conduzir esses trabalhos para que possamos fazer desse debate e desta iniciativa algo que possa repercutir em todo o território nacional. Saúdo, da mesma maneira, o eminente delegado de polícia, hoje nosso colega advogado, Dr. Luiz Carlos Freitas Magno, eminente mestre em Direito, professor de Medicina Legal, conferencista desta casa, a quem também cumprimento por todo o trabalho realizado e faço um destaque de sua atuação na luta permanente de combate ao uso de entorpecente, ao seu trabalho junto aos jovens. Vossa Excelência merece esse registro de congratulações. Também um destaque e uma homenagem ao eminente Dr. Roberto Troncon Filho, superintendente da Polícia Federal, a quem publicamente agradeço pela forma atenta que teve a interlocução com esta casa durante o período em que fui presidente, onde Sua Excelência estava à frente da Polícia Federal naquela oportunidade e hoje, da mesma maneira, com o nosso presidente Marcos da Costa. Quero agradecer a atenção que tem dado aos feitos da advocacia, num diálogo leal, autêntico, para melhorar o dia a dia deste trabalho que é a somatória de esforços daqueles que operam no direito, quer seja a autoridade policial, integrante do Ministério Público, o advogado e o magistrado. E aproveitando com isto, saudar todos os demais amigos, companheiros e autoridades que hoje nos brindam com suas presenças, além dos colegas e da imprensa presente. Esse tema, na verdade, é um tema que foi, ao longo do tempo, completamente desvirtuado. Eu queria só, para iniciar, colocar a necessidade e urgência de nós nos posicionarmos de maneira firme, publicamente, ampliando este posicionamento para todo o território nacional, esclarecendo a opinião pública que vem sendo, lamentavelmente, diante de informações falaciosas, equivocadas,
vem fazendo juízo de valor sobre esse tema, com premissas, muitas delas falsas, e, consequentemente, equivocando-se nas suas conclusões. Vejo manifestações de pessoas que têm responsabilidade na nossa sociedade, formadores de opinião, inclusive, e que opinam, formando opinião de muitos, mas sequer conhecendo do que estão tratando, sobre o que estão opinando. E esta campanha que se fez contra a PEC 37 tem um fundamento, tem uma razão de ser, e é sobre isso que eu quero, de pronto, lhes falar. Mas não sem antes aproveitar este momento, onde assistimos o Ministério Público, tanto estadual quanto federal, instituições que tanto respeitamos, instituições indispensáveis para a manutenção do nosso Estado democrático de direito, instituições fundamentais para que possamos todos nós construir a justiça, instituições que, como a magistratura, como a advocacia, como as demais instituições que são colunas de sustentação do nosso Estado democrático de direito, têm suas atribuições estabelecidas em lei. E a observância desses limites é que faz com que o Estado de Direito, que nada mais é do que todos nós vivemos sob o império da lei, que possa, mais uma vez, ser reprisado nos limites estabelecidos por essa própria lei. Assim sendo, meu caro presidente Marcos da Costa, eu queria, de pronto, fazer uma proposta a Vossa Excelência. Diante da qualidade dos expositores, dos debatedores, dos espectadores aqui hoje, com exceção minha, evidentemente, eu quero propor a Vossa Excelência que transforme esta mesa redonda num ato público de apoio à PEC 37, pela absoluta necessidade de fazer repercutir em todo o Brasil estas premissas que precisam ser levadas à opinião pública. E a PEC 37, pergunto de pronto, precisaria existir? Jamais. Nós não precisaríamos de emenda constitucional para dizer o que já está dito. Eu lembro-me que quando aqui esteve o então deputado federal Michel Temer, diante daqueles mandados de prisão genéricos de busca e apreensão em escritórios de advocacia, quando nós articulamos aquela frente de resistência para que pudéssemos ter as garantias estabelecidas em lei, observadas da inviolabilidade dos arquivos e dos escritórios de advocacia, uma das alternativas encontradas para reagir àquele momento foi exatamente a edição de uma lei. E então o deputado Michel Temer, nosso colega, fez aquela proposta que dizia o que já estava dito no nosso estatuto, dito na legislação posta, e indaguei a Sua Excelência, mas por que disso? Nós vamos fazer lei para dizer o que já está dito? E ele disse uma frase que eu repito à exaustão, porque creio que ele, naquele momento, teve a sensibilidade para entender o que acontece no Brasil. Disse-me ele: Durso, no Brasil não adianta dizer que a cocada se faz com coco, é preciso mais. Aqui nós precisamos dizer: a cocada se faz com coco que dá no coqueiro. No fundo, é o que a PEC 37 faz. A PEC 37, eu vejo tanta gente falando sobre ela, e às vezes eu pergunto: você já leu a PEC 37? E ainda não, eu vou ler, mas eu já li bastante o que saiu na mídia. E o que saiu na mídia saiu distorcido, porque as fontes para alimentar a mídia, muitas delas foram falaciosas. Assim sendo, a PEC 37, ela traz um parágrafo que completa o artigo 144 da nossa Constituição Federal. O artigo 144 fala sobre segurança pública. Estabelece, no parágrafo 1º, atribuição à Polícia Federal para apurar infrações penais. E no parágrafo 4º, eu não vou ler tudo, evidentemente, mas só para ter uma referência,
diz que as polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, que é aquela da Polícia Federal, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto militares. Está claro. Basta ler para saber o que o legislador quis. Compete às polícias civis a apuração das infrações penais. Tem dúvida sobre isso? Não tem. Então, quando nós lemos o que diz o legislador constitucional, o comando maior, a carta magna do nosso país, nós não temos qualquer dúvida sobre o que pretendeu o legislador. Para o Ministério Público, ele também foi claro e deu atribuição da titularidade da ação penal. E também, mais uma missão, de fiscalizar a atividade da investigação realizada pela Polícia Judiciária. Isso está muito claro na Constituição. Num determinado momento histórico, passou-se, em razão da possibilidade do Ministério Público realizar o inquérito civil, mandar uma notificação para constituir prova para o inquérito civil, jamais criminal, estendeu-se esse entendimento e o próprio Ministério Público passou a advogar a tese de que, podendo constituir elementos de prova de convicção para o inquérito civil, também o poderia para o inquérito criminal, para o inquérito policial. E construiu, pensando pedacinhos de um artigo, espaço em algum texto doutrinário, mais uma consideração acolá, mais um julgado que não tem nada a ver com isso, e foi numa verdadeira colcha de retalhos construindo uma tese que até hoje não tem solidez. Não foi o legislador que, em momento nenhum, deu atribuição ao Ministério Público para realizar a investigação criminal. Jamais. O legislador foi muito claro no que pretendia. Portanto, entre ficar com a construção da colcha de retalhos para uma tese que é muito, muito frágil, e entre uma leitura objetiva, clara, do que quer o legislador, nós não temos opção. O intérprete da lei tem a obrigação de interpretar o texto como ele foi posto. Assim sendo, está claro na Constituição. Então, a premissa é esta: o Ministério Público não tem poderes para investigar. Tudo que vem depois é distorção. A PEC vai retirar poderes de investigação do Ministério Público. Ninguém retira o que o outro não tem. Isso está errado. O Ministério Público não tem poderes, portanto, não se pode retirar o que ele não tem. A PEC vai limitar os poderes de investigação do Ministério Público. Não se pode limitar o que alguém não tem. Assim sendo, esta construção passou a ter algumas bases. Algumas bases curiosas e outras perigosas. A construção da tese da investigação pelo Ministério Público ganhou um assoalhamento maior quando nós passamos a ter as mega operações realizadas no Brasil. E realizadas pela Polícia Civil Estadual, pela Polícia Federal, mas o Ministério Público articulando esta operação. E esta articulação veio em razão de algumas provas que eram sendo colhidas sem conhecimento da autoridade policial. Provas essas, muitas delas, que não chegavam a ser incluídas no inquérito policial. E a partir daí, o Ministério Público passou a realizar inquéritos policiais de maneira autônoma. E aqui eu quero lembrar, nesta altura, já que nós não temos lei que autorize o Ministério Público a investigar, e diante de argumentos que tentam dizer, se nós não temos lei, vamos então criar a lei e o Ministério Público investiga. Pergunto, é possível isto? É adequado isto para o Brasil? Não é. E por que não é? Porque
porque Montesquieu, lá atrás, para fazer com que o Estado Todo-Poderoso pudesse ser controlado, ele divide o Estado em três partes. A tripartição dos poderes do Estado tem uma atribuição direta e indireta, que é do autocontrole do próprio Estado. Assim sendo, o fracionamento divide responsabilidades, atribuições, que se tem por missão autocontrolar. Da mesma maneira, quando olhamos o espectro da apuração criminal no Brasil, nós olhamos que o Estado, quando avoca para si a investigação criminal e a ação penal, a iniciativa da ação penal, guardadas aquelas poucas exceções, ele o faz, mas pensando na necessidade do controle da atividade do próprio Estado, ele divide essas atribuições. Então, o Estado investe autoridades, pessoas preparadas, com formação jurídica, investe estes que compõem uma instituição denominada Polícia Judiciária, quer estadual, quer federal. Esta Polícia Judiciária é o Estado, com atribuições específicas. Esta Polícia Judiciária não promove ação penal. Essa polícia, ela não julga, ela tem atribuição específica de investigar. É preparada para isso, é formada para isso. E aqueles que ascendem a esta carreira são vocacionados para isso. Nesse espectro da persecução criminal no Brasil, ao término da investigação realizada pela Polícia Judiciária, com aquela atribuição do Ministério Público de fiscalizar essa atividade, não de realizá-la, de fiscalizar a atividade de investigação, nós temos o Ministério Público recebendo o resultado desta investigação para fazer o seu juízo de valor, a sua opinião delicti e promover a sua competente ação penal. Assim sendo, nós estamos diante de uma instituição formada por pessoas com formação jurídica, igual àquela formação que tem a autoridade policial, igual à formação que terá o juiz daqui a pouco, sobre quem falarei. Mas estes componentes desta instituição são investidos com o poder do mesmo Estado. É o mesmo Estado que investiga, é o mesmo Estado que acusa, e é o mesmo Estado que julga. Mas as divisões de atribuição e de competência que são estabelecidas na lei, elas existem para haver um mecanismo de pesos e contrapesos, de autocontrole. Assim sendo, a autoridade policial faz a investigação de maneira isenta, não parte do indivíduo para buscar a sua culpabilidade, ao contrário, ela parte do fato para buscar a materialidade e a autoria. A isenção nesta atividade é inerente à própria atividade. Diferente deste outro pedaço do Estado, desta outra etapa do Estado com competência específica para promover a ação penal, que é o Ministério Público. É parte, tem a função de acusar, e na dialética processual, diante da defesa que se antepõe à acusação, diante dos primados constitucionais, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, o resultado disto é endereçado para que outras pessoas, com formação jurídica igualzinha do Ministério Público e da Polícia, estas pessoas investidas com o poder do mesmo Estado, com uma atribuição diferente, vão julgar de maneira isenta. Se respeitarmos os limites de atribuição, nós temos um sistema que funciona e funciona bem. Ah, mas a polícia não conseguiu investigar adequadamente. Quando o Ministério Público diz isso, eu penso comigo. E esta instituição que tem a obrigação de fiscalizar, também não fiscalizou bem. Se há omissão aqui, há omissão lá. Se há problemas aqui de ordem material, que o Estado venha suprir esses problemas. De ordem financeira, que o Estado venha a dar uma condição de contrapartida adequada à atividade, à responsabilidade. De modo que tudo o que se tem falado com relação às limitações e fragilidades que a polícia eventualmente possa ter,
todas as afirmações são passíveis de solução. Basta que o Estado, sempre o mesmo Estado, as promova. E quando se tenta dizer que há uma banda podre na polícia, que há corrupção na polícia, eu queria lembrar que isto não é privilégio de nenhuma instituição, porque todas as instituições formadas por homens têm as mazelas e as vicissitudes das fraquezas do ser humano, quer no clero, quer no meio da mídia, quer na advocacia, na magistratura, no Ministério Público, na polícia. O que se precisa é reagir a isso. Dizia o poeta, não se admite que na sua cabeça se faça um ninho. O pássaro pode pousar, mas ninho jamais. Se temos uma situação de corrupção, de desvio de comportamento dentro da instituição, há a possibilidade de reagir e extirpar aquilo que trouxe o desvio de comportamento, assim sendo toda essa discussão que se construiu nesta base falsa de que o Ministério Público tem poderes para investigar. Construção de coxa de retalhos numa tese absolutamente frágil, inexistente até. Constrói-se esta tese, que é uma tese que não se sustenta no plano legal. No plano da conveniência, pode o Ministério Público investigar diante desta divisão que o sistema estabeleceu? Não pode. Subverte o sistema. E se o Ministério Público pudesse investigar, por que a defesa também não poderia? Vejo argumentos, às vezes, sustentados por autoridades que defendem estes supostos poderes do Ministério Público a dizer quem pode o mais, pode o menos. Se o promotor pode promover a ação penal, não pode ele investigar? Eu respondo com outra pergunta. Se o juiz pode decidir, não poderia ele investigar e promover a ação penal? Não. Não, porque as atribuições são muito claras, precisas, e a lei as estabelece de maneira a haver a complementação das atividades e o controle da própria atividade estatal. Vejam que quando a autoridade policial tem conhecimento de um fato definido como crime, deve proceder à investigação indistintamente, sob pena de prevaricação. Não há alternativa. Quando o Ministério Público sustenta que pode ele investigar, ou que no futuro poderá investigar com uma mudança legislativa, deixa claro que não quer este ônus de realizar a investigação, se esta fosse possível, indistintamente. Quer escolher, quer eleger. A que título? Com quais critérios? Pior que isto é este regramento que não pode se sobrepor à Constituição, que não é lei, mas são regras internas que estabelecem um tal de PIC, que é um procedimento de investigação, que não tem base legal, que ninguém sabe como funciona a rigor, que são provas produzidas no âmbito privado, do gabinete de um integrante do Ministério Público. Isto não milita a favor dos primados constitucionais, da ampla defesa do contraditório e do devido processo legal, porque quando a autoridade policial ela realiza as provas naturais da investigação, tem a obrigação de enfeixá-las num instrumento que é o inquérito policial, para que o investigado tenha conhecimento do que o Estado tem contra si. Mais do que isso, para que haja controle jurisdicional sobre esta atividade. Então, quando a polícia investiga, o Ministério Público tem a obrigação de fiscalizar e há controle jurisdicional sobre essa investigação, a ponto daquele que se vê investigado sem justa causa poder trancar a investigação, socorrendo-se desse controle jurisdicional. Este sistema é um sistema aberto, transparente, é um sistema que protege a cidadania e os interesses maiores da justiça. E o que vemos quando o Ministério Público defende a sua investigação? A ausência de um local onde se depositam as provas.
Um depoimento colhido no gabinete de um integrante do Ministério Público vai para onde? Para sua gaveta, seu bolso. Quem tem acesso? Só ele ou quem ele desejar. E estas provas serão utilizadas? Evidentemente que se for para corroborar a sua atividade acusatória, certamente o serão. Caso contrário, isto se contrapõe ao seu objetivo, à sua finalidade acusatória. Portanto, temo que não será usado. Assim sendo, isto se antagoniza com os princípios constitucionais de garantia da cidadania. Vou mais longe no que diz respeito à premissa perigosa. É dizer que esta PEC é a PEC da impunidade, é dizer que é a PEC da corrupção, que é a PEC da ilegalidade. Não, esta PEC é a PEC da legalidade, porque ela diz o que já está na lei. E este discurso é um discurso perigoso, para dizer que se o Ministério Público não investigar, não tem investigação. Não é verdade. Se o Ministério Público não investigar, haverá impunidade. Não é verdade. Que se o Ministério Público não investigar, haverá corrupção campeando à solta neste país. Não é verdade. Não é verdade, porque esta atribuição da investigação compete à Polícia Judiciária, que o faz adequadamente sob fiscalização do Ministério Público. Este sistema é razoável e funciona adequadamente se não houver invasão de atribuições. Este apelo, este caminhar com frases de efeito, a dizer a quem interessa retirar os poderes do Ministério Público, e se constrói toda uma conclusão a dizer que quem é a favor da PEC é a favor da corrupção, é a favor da impunidade. Isso constrange muitos, mas não a nós. Isso pode equivocar muitos, mas não a aqueles que se interessam pelo tema e têm um mínimo de conhecimento. Eu vejo até advogados falando bobagem por aí, porque não conhecem. Porque se tivessem conhecimento do que se trata a PEC, jamais poderiam se antagonizar a ela. E a PEC nada mais diz que mais um parágrafo nesse artigo 144 da Constituição, a dizer o que já está dito. A apuração das infrações penais em que tratam os parágrafos 1º e 4º, sobre os quais falei, desse artigo, incumbem privativamente a Polícia Federal e civis dos Estados e do Distrito Federal, respectivamente. Só disse isso. Aí vem alguém e diz assim, mas o COAF investiga, mas a CVM investiga, a CPI investiga, e se for privativamente a polícia investigar, nenhum desses órgãos de controle poderá mais investigar. Outro equívoco. O texto constitucional não diz exclusivamente, diz privativamente. Ele reprisa o que já está aqui na Constituição. Se dissesse exclusivamente, ele excluiria todos os demais órgãos, mas não o faz. O próprio relatório do deputado Arnaldo Faria de Sá, que nos foi remetido por Sua Excelência, presidente da Frente Parlamentar de Advogados, em 13 de março de 2012, recebendo o ofício de apoio à PEC 37 da nossa lavra, enquanto presidente desta casa, em 1º de março de 2012, diz num trecho, de maneira muito clara, o relatório do deputado Arnaldo, diz, acontece que, embora os comandos constitucionais descritos no parágrafo 1º e 4º do já citado 144, atribuam às polícias civis e federal as funções de investigação criminal e de polícia judiciária, celeumas diversas vêm sendo enfrentadas perante os tribunais acerca daqueles que possuem investidura para a realização dessa importantíssima atividade. Importantíssima atividade, atividade que toca nos valores essenciais da criatura humana, que invade a sua intimidade. É por isso que precisa controle e autocontrole. É por isso que a autoridade policial não pode quebrar sigilo bancário.
quebrar sigilo telefônico, e nem o Ministério Público, só com ordem judicial, porque isto toca em primados constitucionais e garantias fundamentais. E completa Sua Excelência no relatório, a relevância da tratativa dessa questão se destaca na necessidade de repudiarmos qualquer procedimento informal de investigação criminal. Não se admite no Estado Democrático de Direito procedimento informal de investigação criminal. Ou é legal, ou é ilegal. Se estiver previsto em lei a atribuição e a competência para investigar, é legal. Se a lei não estabelecer isso, é ilegal. Ministério Público investigando infração penal diretamente é ilegal neste país. Diz mais, conduzidos por meio de, na maioria das vezes, sem forma, sem controle, sem prazo. Sem forma, não há inquérito, sem controle, não tem controle jurisdicional. Quem está sendo investigado e seu advogado não tem acesso, e sem prazo. Aquilo permanece nos escaninhos, nas gavetas, para ser eventualmente usado, se conveniente. Condições absolutamente contrárias ao Estado de Direito vigente e que ferem, inclusive, as garantias do cidadão, em especial o direito constitucional à defesa. Por último, eu lembro só essa questão do termo, onde ele encerra dizendo: a doutrina é pacífica e convergente, no sentido de que competências são as diversas modalidades de poder de que se servem os órgãos ou entidades estatais para realizar suas funções. Nessa linha, define-se competência privativa, como aquela específica de um órgão, mas que admite a delegação para outro, por meio de norma de igual hierarquia, ou ainda o seu exercício de forma suplementar por outro organismo, desde que também prevista de igual forma, vale dizer, pela lei. Portanto, muito diferente da competência exclusiva, que para Manuel Gonçalves é somente para quem recebeu a competência e pode dispor sobre a matéria com exclusão de qualquer outro, como, por exemplo, de competência exclusiva do órgão, podemos citar a judicância do processo judicial pelo juiz. Esse não delega, esse não pode estabelecer nenhuma complementariedade de nenhum outro órgão. A atividade judicante é exclusiva, portanto, exclui todos os demais. Em suma, a proposta em tela trata de fixar para as polícias ditas judiciárias a competência privativa para o exercício da investigação criminal de delitos, exceto os militares, como cabe na determinação constitucional. Eu encerro dizendo que estes são alguns dos muitos argumentos que teria para trazer aqui, mas certamente muitos outros serão trazidos pelos demais expositores. Eu só quero insistir neste ponto. Precisamos ter articulação. Sabemos da importância da PEC no que diz respeito a dizer que o coco dá no coqueiro. Estamos dizendo óbvio, mas nesse momento histórico é preciso dizer o óbvio. Óbvio para estabelecer, mais uma vez, os limites de atribuição e não agigantar um poder, uma instituição, em detrimento das demais, sob pena de não se poder mais controlá-la. Para o bem do Ministério Público, o bem das instituições e o bem do Brasil, temos que lutar pela aprovação da emenda constitucional, a PEC 37. Era essa a contribuição que eu queria trazer. Muito obrigado. Dizer que a cocada se faz com coco. Nós precisamos dizer mais, precisa dizer que a cocada se faz com coco que dá no coqueiro. E a PEC 37 diz isso. Ela repete o que já está na Constituição. Assim, essa história de que a PEC é a PEC da ilegalidade, da impunidade, da corrupção, isso é falácia, é balela. O Ministério Público não tem poderes de investigar e quando se diz que a tentativa é de retirar poderes ou de reduzir poderes de investigação do Ministério Público, isso é um erro, está equivocado. A lei não fala isso. Ao contrário, a lei estabelece de maneira muito clara as competências do Ministério Público e da Polícia. Nós defendemos a PEC
porque este repisar, este conceito, deixa claro de uma vez por todas o que cada um deve fazer no Estado democrático de direito. E se nós olharmos o nosso sistema, nós vamos ver que é sempre o Estado. O Estado Polícia, o Estado Ministério Público e o Estado Juiz. O Estado Polícia, com isenção, investiga. O Estado Ministério Público, o mesmo Estado, com outras atribuições, Ministério Público acusa. E o mesmo Estado, com outras atribuições, juiz, decide. Esse sistema de autocontrole, de divisão, faz com que o Estado possa se autocontrolar, que é o princípio de Montesquieu, quando ele faz a tripartição dos poderes. Ele não divide o Estado em executivo, legislativo e judiciário. Por que ele faz isso? Para dividir o Estado, para que o Estado possa se autocontrolar. O poder absoluto corrompe absolutamente, já se disse. Daí porque a necessidade de fragmentar essas atribuições do Estado para o sistema funcionar de maneira justa. Subverter isto vai trazer o caos. E o Ministério Público não pode investigar. Da mesma maneira que o juiz também não pode investigar e também não pode acusar. Eu vejo alguns promotores dizendo que quem pode o mais, pode o menos. Se o promotor pode promover a ação penal, é sua atribuição, por que ele não pode investigar? Pode sim, dizem eles. Eu daria a resposta dizendo, se o juiz pode decidir, então ele poderia investigar, processar e decidir. Isto é uma balela, não é argumento que se sustente, e nós temos que olhar o que diz a lei. E a lei é clara, não adianta tentar construir por aqui ou por ali uma interpretação forçada. A lei estabelece que a competência para investigação de crime no Brasil é a Polícia Judiciária. Para propor ação é o Ministério Público, que fiscaliza a polícia. Dizer que a polícia não está agindo bem, isso é responsabilidade também do Ministério Público, que não fiscalizou direito. Dizer que a polícia está mal equipada, equipe a melhor. Mal remunerada, remunere a melhor. Lhe dê condições para que ela cumpra as suas atribuições. E com isto, polícia funcionando adequadamente, Ministério Público nos limites da sua atribuição e juiz realizando a sua tarefa de julgar, nós temos um sistema de equilíbrio e o Brasil caminha para uma situação melhor.